Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, a nossa lição de número 9. E o nosso tema é: o milagre está em sua casa. Então, o nosso texto áureo diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Ou seja, Deus suprindo as nossas necessidades em todo o tempo. Nós ficamos preocupados, ficamos desanimados. E muitas vezes a gente olha pelos lados e não sabe de onde vai vir. Mas Deus sempre vem com a provisão. E a nossa verdade prática, em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, a gente vê as crises, a gente vê as situações da nossa vida, mas é nesses momentos que Deus ele age em nossa vida. É nesses momentos que nós vemos o milagre do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. Então aqui, meus irmãos, na nossa leitura da Bíblia em classe, nós vamos ver aqui um relato de uma mulher que todos nós conhecemos. Quantas vezes já não ouvimos falar pregações e saudações e palavras acerca dela, mas está registrado em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ver o cuidado de Deus para com essa mulher. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Perceba aqui, meus irmãos, que ele fazia parte dos servos de Eliseu, não necessariamente atuando, ajudando Eliseu, mas ele era um dos profetas, porque naqueles dias existia a escola de profetas. Então ele fazia parte, deste grupo. E no versículo 2, Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Nós vemos aqui, meus irmãos, também uma certa conversa entre Eliseu e a mulher. A mulher questionando ele, tendo uma conversa com Eliseu e tendo uma argumentação para com Eliseu. E nós vemos no versículo 3, então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Nós vemos aqui, meus irmãos, a mulher obedecendo a palavra de Eliseu, a mulher obedecendo aquilo que Eliseu disse a ela para fazer. Nós vemos que Deus, ele manda nós fazermos certas coisas porque ele sabe o resultado daquilo. E Eliseu sabia o resultado, já tinha fé no milagre que iria acontecer. Agora, cabia a ela, mesmo ela sendo esposa de profeta ou ajudante de profeta, nós percebemos o quê? Que ela deveria também crer no milagre que poderia acontecer na vida dela, no milagre que Deus ia realizar na história dela e também ia ajudar nos filhos dela. Porque ela precisava de um milagre para os seus filhos não serem vendidos. Porque quem tinha que colocado onde se endividado tinha sido o esposo. Mas a família tinha que pagar. Não é que nos dias de hoje o esposo morreu e agora a família não paga mais porque caducou a dívida, é só lá apresentar o atestado de óbito. Não, naqueles dias tinha que pagar sim. Então, Deus vendo o cuidado, vendo a fé, e vendo de repente aquele homem que às vezes não questionam que ele foi ou não foi um bom marido, um bom pai de família, mas essa não é a nossa a lição, mas o que nós vemos, o cuidado de Deus para com aquela mulher. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhe disse: trazia uns vasos, e elas o enchia. Ele se deu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e teus filhos, e vivei do resto. Irmãos, outra coisa também nessa mulher, ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Porque todos emprestaram vasos para ela, sem muitas vezes, porque a coisa foi muito rápida, de repente sem perguntar para que era, emprestaram porque conheciam aquela mulher. Então nós vemos, meus irmãos, o seu contato com as outras pessoas era um contato muito importante. E nós temos que ter contato, nós temos que ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, porque a gente não sabe qual é o momento que a gente pode precisar deles. Então nós vemos aqui que Deus ele não tem desperdício. Quando acabou os vasos, o azeite parou. E aqui
na nossa introdução, que diz assim: Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Na lição de hoje, vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Deus usando o profeta Eliseu para poder realizar o milagre na vida daquela mulher e dos seus 2 filhos. Irmãos, Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre nos ajuda nos momentos mais difíceis. Deus sempre, porque eu sei, meus irmãos, que às vezes um momento difícil é difícil mesmo. Mas se a gente fosse colocar, meus irmãos, os momentos mais difíceis da nossa vida é o momento que a gente amadurece, é o momento que a gente cresce, tanto pessoal, tanto como pessoa, como servo do Senhor. Mas nós temos que ter fé que Deus, Ele é que cuida de nós, Ele é que está conosco, Ele que nos abençoa, Ele que nos guarda, Ele que nos ergue, Ele que nos dá, e se Ele quiser tirar, Ele também tira. Então nós vemos aqui que Deus, Ele salvou a vida daquela viúva e dos seus 2 filhos que seriam vendidos como escravo para pagar a dívida do seu marido. Mas o que nós vemos? O cuidado de Deus para com essa mulher, e também Deus tem cuidado comigo e com você também. Uma família em dificuldades. A crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que este não lhe deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. As viúvas eram sustentadas pelos filhos e tudo indica que seus filhos ainda eram crianças. Então aqui era uma regra, né? As mulheres não tinham herança, mas elas eram sustentadas pelos seus filhos, mas os seus filhos naquele momento eram meninos pequenos. Mas a dívida que o seu marido deixou era dívida impagável. Irmãos, a Bíblia não relata que tipo de dívida que ele teve. A Bíblia não relata. A Bíblia, na nossa lição também, como nós falamos, não vai questionar acerca o porquê, se ele foi um bom chefe de família, se ele não foi. Mas certo é, meus irmãos, que ele deixou uma dívida para aquela mulher com os seus filhos pequenos. É bom nós, como chefe de família, deixarmos uma cobertura para nossa esposa, para os nossos filhos. Para quê? Para que se acontecer qualquer coisa conosco que nós não sabemos, eles terem uma condição para poder se sustentar. Hoje o governo ele dá toda a condição para a mulher, até mesmo para o homem. Se acontecer qualquer coisa, a mulher ou o homem, tem direito nas coisas da esposa. Mas normalmente, como aqui está falando, porque a nossa tradição mudou de uns 20, 30 anos para cá, mas o que nós vemos é que naqueles dias, principalmente naqueles dias, quem era o provedor do lar era o homem. Então se acontecesse qualquer coisa com o homem, quem deveria sustentar a casa, quem deveria tomar frente, era o filho mais velho. Mas os seus filhos eram crianças. Mas o que nós percebemos? Que Deus, meio a essa crise de dívidas que ela teve, que não foi ela que contraiu essa dívida, ela foi uma vítima. Nós vemos o quê? Que Deus cuida dela. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Ele está sempre cuidando de nós. Ele nunca nos deixa só. E o 2 aqui, o risco de perder os filhos. A mulher corria o risco de perder seus 2 filhos para os credores. Eles poderiam ser vendidos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela também não tinha dinheiro, joias ou qualquer tipo de alimento em casa. Irmãos, terrível a situação dessa mulher. Ela não tinha nada para poder, vamos dizer assim, pagar ou pagar uma parcela acerca da dívida que ela tinha, que o marido dela deixou. Ela não tinha nada, ela ia perder os filhos para ser vendido como escravo para poder saldar aquelas dívidas. Irmão, tamanha a aflição daquela mulher, tamanha, né, o desejo de pagar logo isso e se ver livre dessa pressão. Mas o que ela faz? O que nós vemos aqui é que ela não tinha nada, ela não tinha joia, ela não tinha uma casa boa, ela não tinha terra, ela não tinha nada. Ela tinha uma casa, mais ou menos ali, onde as pessoas, mas que também provavelmente não valia muito. Mas o que eles estavam interessados? Nos filhos dela. Porque seriam vendidos como escravos e pagaria a dívida. Mas imagine uma mulher perdendo os seus filhos, ainda mais
para serem escravos. Então nós percebemos, irmãos, que Deus ele entra com providência. Joias e qualquer... Vivemos em tempos de grandes dificuldades econômicas. Quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza, o número de desempregados é um dos maiores da história do país. Muitos já não têm como sustentar suas famílias e falta pão de cada dia. Não poucos crentes fiéis a Deus estão desempregados e padecendo necessidades. Precisamos, como a igreja do Senhor, socorrer os necessitados e aflitos. Aqui, nós vemos que a igreja, também, claro, a igreja passa por dificuldades, nós sabemos. Por quê? Se a pessoa fica desempregada, o homem ou a mulher fica desempregado, provavelmente ele não vai poder ofertar como ofertava antes. Ele não vai ter o dízimo, um dízimo regular, um dízimo alto, como ele dava antes. Provavelmente ele vai dar dízimo de um bico, ou do dinheiro que recebeu, ou de uma ajuda, mas tem que dar o dízimo. Nós sabemos, irmãos, que se nós estamos numa igreja onde existe o dízimo como padrão de arrecadação para poder ajudar a igreja, ele tem que dar o dízimo. Mas a pessoa está recebendo 20 reais, irmãos. Deus não vê o valor, Deus vê a obediência. Porque é no pouco, a gente tem que ser fiel no pouco para Deus nos colocar no muito. Então nós percebemos, irmãos, que nós temos que dar um dízimo em todo o tempo. Mas está difícil, e como é que eu vou fazer? A sua fé não tem que estar no dízimo, a sua fé tem que estar no Deus que pode todas as coisas. Mas aqui, o que nós vemos? Hoje, o país está numa situação difícil, todos nós somos atingidos com a crise, direto ou indiretamente, mas todos nós acabamos sendo atingidos pela crise. Mas o que Deus está nos ajudando é superar tudo isso. E também a igreja tem que ajudar sim esse povo. A igreja tem condições para ajudar esse povo. A igreja tem recursos para ajudar esse povo. A igreja pode ajudar esse povo. Lógico, não dando luxo para todos, mas dando uma cesta básica, dando um amparo, principalmente para as viúvas, principalmente para as pessoas que às vezes não têm realmente condições, mas aquelas que dá para se virar de um jeito, ajuda com alguma coisa. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que muitas das vezes, pelo que o autor está querendo dizer aqui, que às vezes a própria igreja vira as costas, diz que não tem dinheiro, que a crise também atingiu a igreja, mas a igreja, meus irmãos, ela tem condições. Nós sabemos, e ao muitos de nós temos consciência que mesmo que não for muito, mas alguma coisa para ajudar, a igreja tem condições, porque nem todos estão desempregados. Nem todos estão passando por situações difíceis. Alguns estão passando, como eu disse, a crise atinge nós direto e indiretamente. Mas sempre está tendo uma oferta, sempre está tendo um dízimo. E nós vemos que a igreja pode ajudar. Com muito ou com pouco, nós sabemos que pode ajudar. A viuvez. No Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada por seu marido. Quando o marido morria, era amparada por seus filhos ou parentes, até que encontrasse algum familiar que se tornasse o remidor, casando-se com ela. No caso da viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Pelo contrário, a dívida contraída por seu marido deveria ser paga com a venda de seus filhos. Em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos da bonança. Deus não desampara as viúvas e os órfãos. Nós vemos aqui que o marido dela era servo de Eliseu. E também, talvez Eliseu tivesse conhecido essa família nos tempos de bonança. Será que houve mesmo tempos de bonança ou houve tempo de estabilidade? A família tinha uma vida bem estabelecida, uma vida boa, não uma vida de luxo, porém uma vida bem que desse mesmo para se sustentar, que desse para comer, que desse para se vestir. Uma vida, meus irmãos, a qual nós podemos dizer que eram pobres, porém tinha como se sustentar. Mas aqui, também uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Deus aqui, está falando aqui, ó, Deus não desampara as viúvas e os órfãos. Irmãos, Deus tem um cuidado tão grande com a viúva e com os órfãos, que às vezes a gente vê que Deus sempre cuida dessas pessoas. Pessoas que são desamparadas pela sociedade, pessoas a sociedade despreza, mas Deus sempre tem um cuidado com essas pessoas. Perceba, meus irmãos, que Deus sempre vai cuidar. Imagine aquela mulher
repetindo, naquela situação. De repente ela teve uma vida boa, ou uma vida instável, uma vida estável. Mas o que nós percebemos? Que em determinado momento o seu marido ele falece, ele vem a morrer. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que ele deixa uma dívida para ela, que ela de repente nem tinha conhecimento. E mediante aos seus familiares aqui, quando o marido morria, ela é amparada por seus filhos ou parentes até que encontrasse algum familiar que tornasse remidor. No caso de Ruth, né, com Noemi. Mas o que nós vemos é que isso era o quê? Era o marido que deveria prover, era o marido que deveria correr atrás e também o filho. Os filhos deveriam ajudar. Hoje nós vemos, meus irmãos, que o filho não está nem aí para o pai, não está nem aí para a mãe, não ajuda em casa, não paga uma conta. O pai deveria sim colocar o filho para pagar uma conta, para ele saber o que é responsabilidade. Eu sei que não é exatamente o nosso comentário aqui, mas é até bom lembrar que os filhos naqueles dias já começavam a trabalhar cedo para poder ajudar a família. Hoje, os filhos trabalham para poder sustentar a si mesmos, o seu luxo, o seu desejo. Agora, se estiver trabalhando para se sustentar no sentido de escolaridade, no sentido de investir num curso, numa faculdade, o pai tem que dar total apoio. Mas é bom também que o pai tenha alguma coisa para o filho em casa, para ele poder pagar, para ele poder sentir o que é responsabilidade. Mas o salário não dá, então de repente deixa ele só estudando, trabalhando e estudando para poder ter recursos para pagar o seu material didático, a sua faculdade ou o seu curso. Mas nossa questão não é essa, porque isso também é responsabilidade do filho. Agora a questão é, o filho às vezes não reverte nenhum recurso em casa, não dá nada em casa, não paga nenhuma conta. E o que acontece? Gasta dinheiro com roupa, com carro, um monte de coisas, e às vezes o pai e a mãe passando dificuldades e o filho não ajuda. Aqui já tinha que o filho tinha que ajudar. E se o pai morresse, o filho tinha que tomar a frente e, vamos dizer assim, ser o chefe de família. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus teve misericórdia dessa mulher com os 2 filhos muito pequenos que não tinham condições de trabalhar. A única coisa que eles poderiam ser é vendidos como escravo, né, para poder trabalhar. Eles teriam que trabalhar sim. Mas é lógico, meus irmãos, a gente vê que trabalho de criança, exploração de criança é uma coisa terrível. Mas o que nós vemos aqui é que Deus cuidando, Deus amparando e Deus dando vitória. Tem um dado aqui, irmãos, escravos aqui na nossa revista de professor, diz assim: nos tempos do Antigo Testamento, uma família de uma pessoa podia ser tomada e vendida para a escravidão temporária para pagar uma dívida devida pelo pai. É aquilo que estava passando aquela mulher. O ato de Eliseu demonstrou a preocupação de Deus pela viúva e pelo órfão, que simbolizam o afligido pela pobreza e pela fraqueza do Antigo Testamento. O óleo de viúva refinado era usado em cozimento, cosméticos e queimado como combustível na iluminação e era sempre mantido em combustão. Esse é o óleo que ela pegou, que Deus fez o milagre, que era um óleo para poder iluminar, né, o recinto, a casa, o ambiente ao qual as pessoas se reuniam. Mesmo na casa mais pobre dos hebreus, podia ter sido facilmente vendido pela viúva. A dívida paga e assim as necessidades da própria família seriam atendidas. Então nós vemos o quê? Que Deus, aqui está falando acerca do óleo, acerca da escravidão. Talvez eles poderiam ser vendidos temporariamente, mas Deus, mesmo assim, não permite. Porque imagina a herança psicológica que é ficar nessas crianças. Serem vendidos como escravos, serem vendidos por causa do pai. Imagine, meus irmãos, o que não ia gerar na cabeça dessas crianças. Poxa, meu pai era crente, vamos dizer assim. Meu pai era pastor da igreja, meu pai ajudava na igreja. Se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, e hoje nós passamos por essa situação, talvez o pai tivesse culpa ou não tivesse, porque alguns questionam essa participação do pai, mas nós vemos o agir de Deus. É esse que nós temos que valorizar, o agir de Deus, porque a mãe e os filhos com certeza não tinham culpas, né, do que estava acontecendo, mas Deus mesmo assim cuida deles. Deus realiza milagres, a fé do profeta. O capítulo 4 do segundo livro dos Reis registra 4 milagres operados por Eliseu.
Esses milagres evidenciam a fé do profeta e cuidado de Deus para com todos aqueles que creem nele. Se quisermos ver milagres em nossas vidas, precisamos crer. É preciso ter fé, pois que dúvida não pode receber nada do Senhor. Mesmo em tempos de crises, não podemos nos esquecer que para Deus não existem impossíveis. Ele pode operar um milagre em sua vida. Creia. Deus ele pode operar um milagre ao momento que Ele quiser na nossa vida. Porque Ele pode todas as coisas, é Ele que faz, é Ele que realiza. E quem tem que ter fé muitas vezes, também é aquele que vai orar. Porque às vezes a gente vê que aquele que vai orar, aquele que vai fazer a obra, não tem fé que Deus pode agir. Mas aqui, nós vemos o quê? Eliseu tinha fé. Eliseu teve fé que sabia que Deus podia prover, porque é isso, meus irmãos. Nós temos fé que Deus pode prover, a pessoa tem que ter fé que vai receber essa provisão. Mas nós temos que ter fé, e as pessoas têm que ter fé, e nós temos que crer que Deus pode todas as coisas. Assim como aquela mulher creu, que ela podia dizer assim, mas meu marido morreu, e agora eu vou acreditar em Deus? Ele poderia estar vivo e nada disso estaria acontecendo, mas não. Ela não reclama, ela não questiona, ela não murmura. O que ela faz? Ela crê, ela tem fé, ela confia em Deus. A viúva procura Eliseu. Diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. A igreja, neste tempo de crise econômica, deveria fazer à sociedade a mesma pergunta. Irmãos, a mulher vai procurar o profeta, a mulher vai questionar o profeta, questionar no sentido de argumentar com o profeta, e o profeta diz: o que eu posso fazer? Né? Em meio à situação econômica, aqui está falando que a igreja deveria fazer a mesma pergunta. E deveria mesmo. A igreja de Cristo não pode fugir à sua responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas. Precisamos investir no serviço social. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pelas dívidas, mas decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Poderia dizer: cadê seu marido? Por que seu marido não pagou a dívida? Que responsabilidade era essa? Onde já se viu? O que faz um homem? Como as pessoas fazem hoje, meus irmãos? Por que ele não fez isso? Por que você não colocou ele na parede? Por que você não falou para ele? Por que você não perguntou o que ele estava fazendo com o dinheiro? Por que você não quis saber da vida dele? Por onde ele andava? O que ele fazia? Ele não perguntou nada disso. Porque às vezes a gente vai querer ajudar alguém e a gente faz 1000 perguntas, meus irmãos. Que na verdade é mais fácil chegar, ajudar e ir embora. Porque a gente não sabe. Porque se Deus mandou nós ajudarmos, nós temos que ajudar. Mas o que aquela mulher, o que o profeta ele faz? Ele não questiona, ele não pergunta por que isso, por que aquilo. Não, ele vai e ajuda. Ele vai e ora e trabalha na causa daquela mulher. Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado e com ele Deus operou grandes maravilhas. Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas, com elas derrotou o gigante Golias. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus. Depois de uma noite sem pescar, sem pegar nada. É a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda a provisão. É o que Deus pergunta para nós. O que nós temos em casa? Você está desempregado? Você está passando por uma situação difícil? Você está passando por uma crise financeira? Mas o que você tem nas mãos? O que você pode fazer? Como que Deus pode reverter essa situação? Através de você mesmo. Através de nós mesmos. Como que Deus pode reverter a situação da nossa vida? Ele vai usar aquilo que nós temos. Ele vai usar como a gente sabe trabalhar. Qual que é a nossa formação profissional? Será que nós temos alguma? E qual é o trabalho que a gente se dá melhor? Qual é o emprego que a gente consegue se virar melhor? Qual é a área que a gente consegue atuar? Qual é a área que nós temos experiência de atuação? É isso que Deus vai fazer. Né? É isso que Deus vai operar. É nessa área que Deus vai fazer. Deus vai usar aquilo que nós temos para poder fazer o milagre. Mas você vai dizer, mas ela pegou emprestado vasos com outras pessoas da vizinhança. É que ela não tinha vasos suficientes para poder fazer com que o milagre pudesse ser ainda maior. Ela tinha poucos vasos, porque era um lugar pobre, irmãos. Não tinha muito. Mas ela pegou todos, e também o que vale, meus irmãos, é o relacionamento para com as outras pessoas. Porque às vezes a gente passa por crises e Deus ele tem toda a possibilidade de nos ajudar e fazer um milagre. E às vezes a pessoa que a gente menos espera, Deus pode estar usando para nos abençoar. A pessoa que a gente menos espera, de repente trabalha numa empresa, leva seu currículo
e Deus abençoa. Então nós nunca podemos desprezar a nossa vizinhança. Nós nunca podemos desprezar a provisão de Deus, da onde vem essa provisão. Vigiemos, porque dos lugares que a gente menos espera é onde Deus vem a bênção do Senhor para as nossas vidas. É onde vem a graça do Senhor, assim como veio aquela mulher. Porque ela foi atrás do profeta. Ela correu atrás. E nós também temos que correr atrás. Mas o que acontece? Deus, ele usa o profeta para fazer um milagre. O profeta de repente podia falar, não estou nem aí. Como quem diz, cada um com seus problemas. Não. Ele se envolve com o problema daquela mulher. Ele se envolve com a questão daquela mulher. É assim mesmo como Deus. Quando a gente busca o Senhor Jesus, quando a gente busca a presença de Deus e falamos da nossa necessidade, falamos da nossa angústia, falamos daquilo que nós precisamos, Deus, ele se envolve com os nossos problemas. Deus, ele se envolve com as questões da nossa vida. Jesus, ele se envolve com tudo aquilo que nós precisamos e ele que faz o milagre. A provisão na medida certa. Preparação para receber o milagre. Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A mulher precisa de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Preparem também seu coração e a sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará, assim como chegou para a viúva. Isso é claro, irmãos. Nós temos que se preparar para receber as bênçãos do Senhor, para poder administrar da melhor forma possível, para podermos administrar da melhor maneira possível, para podermos administrar como o Senhor quer que nós administremos e fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Perceba que Deus, ele sempre nos ajuda, sempre nos ampara, sempre nos abençoa. Mas será que nós estamos preparados para tal milagre? Nós temos que se preparar para as provisões do Senhor para a nossa vida, preparar para o milagre, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, estar em comunhão com os nossos familiares, estar na presença de Deus, estar buscando ao Senhor de coração aberto, de desejo mesmo de estar na presença de Deus. A provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos. Não importa a quantidade, Deus nunca dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Irmãos, Deus, ele nos abençoa a partir daquilo que tem. Mas é muito pouco que eu tenho nas minhas mãos. Mas é muito, não tem significância nenhuma. Para Deus tem. Coloque aquilo que você tem diante do Senhor. Coloque aquilo que você tem diante de Deus. Porque Deus, ele é poderoso, meus irmãos, para multiplicar aquilo que nós temos. Que não é nosso, é dele. Mas aquilo que ele concedeu para nós usarmos nessa terra, o nosso intelecto, a nossa habilidade para fazer alguma coisa que nós temos em casa. É bom que nós nos aperfeiçoemos aquilo que nós já sabemos como fazer. Mas de repente não deu tempo. Deus, ele vai usar aquilo que nós temos para poder abençoar as nossas vidas, para poder nos levantar, para poder nos erguer, para poder nos abençoar. A fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados tanto quanto pudessem conseguir e trazê-los para dentro de casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta para que não houvesse a interrupção dos credores à sua porta. Nem o comentário de pessoas incrédulas. A viúva deveria fechar a porta de casa. O milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. Tem milagre que é partilhado com outras pessoas, tem milagre que não é partilhado com ninguém. Talvez quando seus filhos foram pegar os vasos, mas para que esses vasos? Não, minha mãe pediu emprestado. Nós não podemos falar muitas das vezes, ou todas as vezes, ou nenhuma vez a gente pode falar, muitas vezes, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida para as pessoas. A gente não sabe exatamente quem são as pessoas. É necessário nós fazermos aquilo que Deus mandou, cumprirmos com a vontade de Deus, fecharmos a nossa porta e esperarmos o milagre sem dizer o que vai acontecer, sem dizer como é que vai ser, sem dizer qual é o milagre que nós estamos esperando. O milagre de Deus é para você e sua família. A mulher encheu todas as vasilhas com azeite e quando estas acabaram, o azeite também acabou. A viúva não sabia o que fazer com o azeite, então ela retorna ao profeta a fim de ouvir suas instruções. Eliseu dá-lhes a seguinte instrução: que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos filhos. Para nós vermos, meus irmãos, que essa mulher não tinha, vamos dizer assim, nenhuma noção do que era valores. Ela fez aquilo que o profeta falou
E depois ela foi perguntar, mas o que eu vou fazer com tanto azeite? O que o profeta fala? Você vende, paga a sua dívida e vivei, como dizer assim, vivei do resto. Ou ajuda, né, para ter uma condição financeira para poder sustentar os seus filhos até serem um pouquinho maiores e que eles pudessem trabalhar. Irmão, deve ter sido muito azeite. Quando Deus resolve fazer um milagre em nossa vida, é muito. Mas para isso nós temos que ter, vamos dizer assim, a fé de esperar acontecer, não falar para ninguém. E outra coisa, estar preparado para receber o milagre e também ter a humildade de, quando nós recebermos o milagre, perguntar para o Senhor o que nós temos que fazer. O que o Senhor quer que eu faça agora, Jesus? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu tome para que esse milagre possa ser bem aplicado? Porque foi exatamente o que ela fez. Ela foi procurar o profeta para poder dizer onde eu aplico o milagre para mim poder conseguir chegar, para mim conseguir alcançar o melhor resultado. O que acontece? O profeta fala para ela o que ela deveria fazer. É a mesma coisa. Nós recebemos de Deus e temos que perguntar para o Senhor o que nós temos que fazer. A nossa conclusão. Muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, de falta de recursos, de muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis. Mas não desanime. Ore ao Senhor, creia e o seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-la a vencer a crise da escassez e do endividamento. Deus tem todo o poder. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu e conhece o seu coração. Ele sabe aonde Ele vai atuar nas nossas vidas. Ele sabe como atuar. Ele que dá um milagre. Em meio às crises nós vemos milagres, nós vemos situações e Deus nos abençoa de uma forma que a gente nem espera, assim como abençoou aquela mulher. Então creia que Deus é o Deus da provisão. Amém, irmãos? Você que não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E você, meu pastor, meu irmão, minha irmã, que gostaria de repente, de me convidar para estar ministrando na sua igreja. Tem diversos vídeos meus lá que eu estou ministrando. Se você assim o quiser, eu estou à disposição a partir de 2017. Estou com a minha agenda aberta, já fechei minha agenda agora para dezembro. Novembro também está fechada. Mas assim que os irmãos quiserem, eu tenho a disponibilidade de sábado e domingo. Principalmente, irmãos, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, eu consigo atender com mais facilidade. Se for um lugar mais longe, a gente conversa e dá-se um jeito. Irmãos, eu estou à disposição dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.